Esta é a palavra do Senhor. Mais uma vez, esta é a palavra do Senhor. Seja louvada a palavra do Senhor. Eu gostaria que o irmão olhasse para a pessoa que está ao seu lado com seriedade mesmo, e dissesse aí: Senhor, devolva a palavra. Devolva a palavra. Isso é um grande ensaio, muito bom ensaio. Mas agora vamos olhar novamente com seriedade. Olha para essa pessoa e diga: Senhor, devolva a palavra. Devolva a palavra. Amém. Quem fala de devolução, tal como o próprio tema sugere, dá a ideia de que algo já esteve lá e por alguma razão deixou de estar. Não sei se concordam comigo. Quando se fala de devolver, vamos lá pensar um título de ilustração. Se o irmão vier pedir emprestado algum valor monetário e me disser que me vai devolver em uma semana, isso é um exemplo, em uma semana. Quando se fala de devolução, dá-se a ideia clara de que este dinheiro já esteve aqui, mas porque o irmão pediu emprestado, deixou de estar aqui e passou para as suas mãos, e em função ou conforme a promessa que fez, tem de devolver algo que já estava lá. Estão ainda aqui? O nosso tema sugere de imediato que, na verdade, se vai devolver a palavra, quer dizer que a palavra esteve lá, mas por alguma razão, que ainda não sabemos qual é, e vamos saber daqui a nada, a palavra deixou de estar, e o texto que nós lemos mostra que ela ficou escassa, ou que Deus falou de forma muito rara. Então, nossa oração, o nosso foco é que esta palavra seja devolvida onde ela estava. Ainda estão aqui? O texto que nós lemos, aliás, o próprio nome do livro é Samuel, tem um foco na obra do profeta Samuel. Ele começa desde antes do seu nascimento. Há toda uma história de como Samuel nasce, vamos tratar daqui a nada, e nos mostra como Deus foi falando. Mas o que me chama a atenção aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é logo no início, é que no primeiro capítulo, no primeiro versículo melhor, a Bíblia vai dizer naquela época. Qual época? Samuel já servia no templo do Senhor, primeiro. Segundo aspecto, Samuel ainda era menino, era novo, ainda não estava treinado o suficiente. A Bíblia vai dizer que Samuel vai servindo debaixo da autoridade de Eli, que também era sacerdote e ministrava no templo do Senhor. Samuel era criança, e a Bíblia vai nos dizer que nessa época em que ele ainda era criança, a palavra do Senhor era rara, a palavra do Senhor não se ouvia toda hora, a palavra do Senhor não era dita, não estava disponível. Portanto, dá a ideia de concluir que, na verdade, enquanto Samuel ministrava na sua infância, quando ele era novo, sabemos que ele foi dedicado pela sua mãe, a palavra de Deus não era assada de qualquer forma. E quando Deus não fala, caos existe. Quando Deus não fala, não temos direção. Quando Deus não fala, não sabemos o que fazer. Quando Deus não fala, nos questionamos o que está a acontecer. Não temos norte, não temos sul, não temos qualquer direção. Quando Deus não fala, a ausência da palavra é presença de morte. Estou a falar com alguém? Quando Deus não fala, nós nos recordamos daquele centurião que tinha o seu filho, o seu servo doente. A palavra vai mostrar que impede a Jesus para Jesus falar a palavra. Ele disse: se o Senhor falar a palavra, meu servo viverá. Logo, se pode depreender, podemos concluir que se Jesus não falasse a palavra, o servo morreria. Então, é por isso que nós temos o entendimento de que quando Deus não fala, a morte abusa, a morte vive em nossas casas, a morte vive nos nossos trabalhos, a morte vive no nosso emprego, a morte vive nos nossos estudos. Quando Deus não fala, a seca vem, a fome vem. Quando Deus não fala, a dor, a enfermidade, desastres acontecem. Quando Deus não fala, ninguém sabe o que fazer. E a Bíblia chama a minha atenção a dizer que, na verdade, nessa época em que Samuel está a servir, nessa época em que Samuel ainda é menino, nessa época em que ele é aprendiz das coisas de Deus, a palavra era escassa. Não havia muitas visões,
não se viam coisas, eram poucas as vezes, era quase zero o número de vezes em que Deus mostrava visões, e por aí há um escândalo. Mas o que me chama a maior atenção ainda é procurar saber por que Deus deixou de falar. Porque nós sabemos que Deus gosta de falar. Deus faz o quê? Não estou a ouvir. Deus faz o quê? Gosta de falar. Deus gosta de falar. Na semana passada nós estivemos a dizer assim, estávamos em Salmo 119, versículo 105, não é verdade? Onde a Bíblia nos diz, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e é... Não vos ouvi como deve ser, lâmpada para os meus pés e é... Então eu preciso que Deus fale para me dizer onde eu estou, como devo estar, para onde eu vou, como estarei lá. Nós estamos a dizer que se Deus falar, eu saberei como me comportar. Nós estamos a dizer que numa situação de ressentimento, como era o caso de Abacuque, ele precisava que Deus lhe esclarecesse, Deus lhe desse entendimento e Deus lhe explicasse o que estava sucedendo naquela época. Logo que a palavra do Senhor vem, ele tem uma conversa com Deus, a Bíblia nos faz perceber que ele sai do nível de reclamação, de ressentimento, para um nível de entendimento. Por quê? Porque a palavra veio. Nós sabemos, a palavra vai dizer que todas as vezes que houve profecia, essa profecia não proveio da boca de homem. A Bíblia vai dizer, lá em 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo número 21, a Bíblia vai dizer, nenhuma palavra profética veio ao homem pela sua própria vontade, mas eram homens da parte de Deus que iam sendo tomados pelo Espírito do Senhor e falavam assim como Deus lhes tinha inspirado. Estão percebendo o que eu estou dizendo? A palavra de Deus vai nos fazer perceber que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Amós capítulo 3, versículo número 7, diz, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos profetas. Quer dizer, todas as vezes que Deus vai fazer algo, Ele vai anunciar antes. Ele vai dar informação antes. Não, Ele não faz as coisas e se chuqueta, como se estivesse a surpreender alguém, como se estivesse a fazer um esconde-esconde. Não, antes de Deus fazer algo, Ele vai fazer com que aqueles que são seus tenham informação. Para que, ainda que seja uma situação de punição, como foi o caso na época de Abacuque, eles tivessem informação de que é Deus, em sua soberania, que está assim. Uma coisa é você saber que o inimigo te ataca, você não conhece o inimigo, ele vem comigo, tática de guerrilha, você não sabe como ele vai operar, aparece, faz estrago e vai embora. A outra coisa é você saber que Deus levantou meu inimigo, que Deus está a operar, que Deus tem todas as coisas em sua mão, que Deus tem mesmo meu inimigo em sua mão. Ele não faz como ele quer, não. Jó vai nos fazer perceber que até mesmo Satanás foi dado autorização para agir. Quer dizer, ele próprio, se não tiver palavra, não pode agir. Se ele próprio não ouvir Deus, se ele próprio não for permitido por Deus, não tem liberdade de agir. A Bíblia, a palavra era escassa. A palavra era escassa. A palavra era escassa. Eu estou me perguntando por quê, Senhor? Porque olhando para os livros anteriores, olhando para as histórias anteriores, nós terminamos ali em Ruth e depois logo entra a primeira de Samuel. Nós vemos Deus a falar, nós vemos o agir do Senhor, nós vemos Deus a operar na vida das pessoas, nós vemos pessoas que foram recebendo milagres da parte do Senhor, nós vemos Deus a sarar, vemos Deus a transformar, Deus a dar filhos. Nós vemos Deus até dar marido. Nós vemos, por ter marido, Deus estava assim. Mas no tempo de Samuel, no início do tempo de Samuel, a palavra era escassa. O que me faz perguntar a Deus por quê? Por que a palavra estava escassa? É preciso estudar o contexto em que Samuel nasce, o contexto em que Samuel vai começar a ministrar. E eu vou estabelecer, é que a Bíblia vai mostrar que na verdade havia naquela época Eli estava ministrando no templo do Senhor. Mas a Bíblia mostra também que ele tinha 2 filhos que também ministravam. Um dos filhos se chamava Ofni, o outro se chamava Fineas. Esses 2 eram sacerdotes no templo do Senhor. Na época, antes do nascimento de Samuel e na época um pouco depois, quando Samuel começa a ministrar, havia esses dois meninos, 2 senhores, na verdade, que iam ministrando no templo do Senhor. Mas a Bíblia vai mostrar que no capítulo 2, a partir do versículo 12 ao versículo 17, é que esses 2 não respeitavam, eles não honravam, esses aqui não obedeciam.
obedeciam às normas sacerdotais. Como o que acontecia é quando se vinha fazer uma oferta, Fenias e Ofni e o seu assistente, quando se vinha queimar um animal na presença do Senhor, a Bíblia vai dizer que o seu assistente pegava um garfo de 3 dentes. Eu me pergunto, por que 3 dentes, Senhor? E cada um tinha que ficar com uma porção. A Bíblia vai dizer que aquele assistente ia picar da carne antes de ela ser queimada. A Bíblia vai mostrar que para que cada um, que tudo aquilo que saísse com o garfo, fosse para os sacerdotes. Então o que estava acontecendo aqui? Dito por outras palavras, eles estavam se a meter nas coisas de Deus. As coisas que deviam ser somente para Deus, que eram feitas somente para Deus, que eram prestação de culto somente para Deus, os sacerdotes poluíam o templo, arrancando as coisas de Deus. Então a Bíblia vai dizer que mesmo dentro do templo havia ameaça, porque o servo ia ter com as pessoas e dizia assim: dê-me uma porção antes de ser queimada a porção. Ele disse: não, mas isso não queimou, não, o Senhor vai precisar de... Não, dê-me agora, senão o sacerdote não vai te atender. Dê-me agora, senão a tua oração não vai chegar a Deus. Isso não nos diz nada nos tempos em que nós estamos a viver. É que na verdade aquilo que nós devemos preservar para Deus, aparece alguém e não presta culto a Deus. E a Bíblia vai dizer, nessa época, por causa da poluição do templo, a palavra de Deus ficou escassa. Por quê? Porque no próprio altar, na própria igreja, no lugar do culto, no lugar onde nós devemos prestar os cultos, há poluição. E aí a palavra não vem. E precisa polir. Deus não gosta de podre. Essa palavra come-me a mim mesmo. Não durmo devidamente há dias por causa desta palavra. É que se há poluição, a palavra vai ser escassa. Mas Deus gosta de falar. Deus ama a comunhão. O que Deus quer não são animais, não são sacrifícios, é comungar contigo. O que Deus está a dizer é que provavelmente o que faz com que escasseie a sua palavra na minha vida, na tua vida, é que talvez nós tenhamos poluído o templo. E quando há poluição, a palavra desaparece, ela vai diminuindo. Está assim, falou para eles, falou para aqueles, abençoou aqueles, parece que você não é filho ou não é filha. Mas pode ser que a razão de Deus não estar a falar, de Deus não estar a agir, tenha sido o fato de haver podridão no seu interior. Eu sei, não anima, mas é melhor obedecer a Deus e falar o que tem que falar. Onde há podridão, a palavra vai ser escassa. Onde há podridão, onde cheira mal, onde não há limpeza, a palavra vai desaparecer. E vai parecer quem tem filhos antiagos. E eu estou no grupo dos antiagos. Não, é porque há podridão no meu interior. E é preciso eliminar podridão. Um dos sinais é mágoa que nós guardamos no nosso interior. Nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos deixar para trás as nossas filhas do ano passado. Continuamos a alimentar estas coisas. E onde há podridão, a palavra escassa. Então o que acontece? O que acontece é que nesse mesmo intervalo, 1 Samuel capítulo número 1, nós encontramos lá um homem. A Bíblia vai nos chamar de Elcana. Elcana, a Bíblia diz que ele tinha 2 mulheres. A primeira se chamava Ana e a segunda se chamava Penina. Ora, pela regra de primeira aparição, primeira nomenclatura, sabemos que a mais velha era Ana. Mas a Bíblia vai dizer que Ana não tinha filhos. A Bíblia vai dizer também que a outra Penina dava filhos. Mas Elcana, veja, ainda que Ana não desse filhos, tal como a Penina, a Bíblia vai dizer que todos os anos, quando subissem a Shilo para ofertar e fazer a sua oferta anual, a Bíblia vai mostrar que Elcana dava porções a Penina e seus filhos, mas a Ana ele dava dupla porção. A Bíblia vai dizer que é porque ele amava esta mulher. Sim, ela não tem filhos. Sim, ela não consegue gerar como a outra. Sim, tem todas as coisas para ela ser ridicularizada por toda a sociedade. Mas a Bíblia diz que o marido amava esta aqui. E ele dava dupla porção. Então a Bíblia segue dizendo que Penina mais nova, Penina fazia de tudo para provocar esta aqui. E ele humilhando, porque ela tinha o seu ventre cerrado. Mas Mona, a Bíblia não diz que ela nasceu assim. Diz, Deus cerrou, Deus lhe tinha fechado a madre. Quer dizer, Deus é que bloqueou que Ana tivesse filhos. Numa época que a palavra é escassa,
Deus está a bloquear alguém de ter filhos e esta aqui está a chorar. Mas porque Deus tem um plano e não faz coisa alguma, sem antes revelar aos seus, Ele precisa de alguém que vai falar. Então, por outras palavras, a Bíblia vai mostrar que Ana, na sua dor, ela vai ao templo do Senhor e vai orar. Ela vai chorar diante da presença do Senhor. Vai dizer, Senhor, eu preciso de um filho. Eu preciso de uma maga mostrar que eu também posso ser mãe. Eu tenho capacidade de gerar. Eu sou mulher, tenho tudo que é necessário para gerar. Mas a Bíblia diz que Deus tirou a sua madre. Vai acontecendo que enquanto ela ora, enquanto ela chora, certa vez, o próprio Eli, quando vê Ana chorar, pensa que pelo fato de não estar a ensinar palavras, mas só se vê o mover da boca, ela está bêbada e vai lhe repreender. E a Bíblia vai dizer que vai trazer uma repreensão e diz a ela, tu que és uma mulher qualquer, até quando vais te embebedar? Até quando vais te comportar dessa forma? E certa, há níveis de oração que nós atingimos por causa da nossa dor, que até mesmo palavras já não fazem sentido, que até mesmo não existem mais termos para usar, para explicar o que nos está a ferir. Se amanhã são gemidos inexprimíveis por palavras, eu vou à casa do Senhor por causa da minha dor, eu vou à casa do Senhor por causa daquilo que eu estou a sentir, eu vou à casa do Senhor porque alguém me humilha, eu vou à casa do Senhor. Dentro de mim há falta. Sim, meu marido me ama. Sim, me dá uma dupla porção para vamos adorar. Sim, tem todas as coisas que me favoreçam. Mas há algo que me está a coroer no interior. Que quando eu for para Deus, nunca nele não escute. E para outros é tipo loucura. Para quem tiver de nós, até tem que todos os dias vai à igreja, todos os dias vai ao culto. Não bate sem, não sabe que a vida corre. Veja, tu não entendes a minha dor. Não entendes o sofrimento que eu tenho. Não sentes a ferida que eu tenho. Por isso nunca vais compreender que palavras já não estão mais a sair. Eu estou num nível de busca. Eu estou num nível de pedido de socorro a Deus. Que minhas palavras já acabaram. Mas o meu interior ainda pede a Deus. Deus faz alguma coisa. Deus faz alguma coisa. Deus faz alguma coisa. Eu disse, Deus faz alguma coisa. Então, o próprio sacerdote olhar para a mulher e está a orar. Deixa um pouco ali. Vem bêbada, ela vai à casa do Senhor. Você já viu poluir o templo. Mas veja, Ofni e Finéias são filhos dele. Ofni e Finéias são filhos de quem? São filhos dele. Ele consegue ver loucura, consegue ver mal na outra, que está só diante da presença de Deus. Mas dentro da sua própria casa, tem uns dois que estão a disputar com Deus honra. Estão a disputar com Deus soberania. Estão a disputar com Deus suas famílias. Pode ser. Isso aqui não, é para nós. Não, aqui na cultura não. Fica para nós. Não vai para Deus. Há uma disputa que está acontecendo. Não, ele consegue ver a outra que está a orar. Mas na sua própria casa está mal. Na sua própria casa está mal. Muito do que acontece conosco. Muitas vezes é muito mais fácil ver que no olho do outro tem um cisco, mas que na nossa própria frente tem um tronco, nós não conseguimos ver. É mais fácil dizer ao outro que não presta, que não serve, que o outro é falho, que o outro não vale nada e tudo isso. Esquecemos que nós mesmos precisamos nos limpar. Estou a falar com alguém nesse lugar. Nós próprios precisamos ser trabalhados por Deus. Na verdade, dizendo uma outra vez, que cristianismo é uma espécie tipo de dois mendigos, onde um diz o outro onde apanhou pão. E o que nós estamos a fazer muitas vezes é vos contar, tem uma fonte de pão em algum lugar, e a fonte de pão não acaba, não se esgota. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e todo sempre. Se você for ter com ele, ainda tem pão lá. Na verdade, Jesus é o pão, ele não tem pão, Jesus é o próprio pão. Então a Bíblia é muito interessante. Ele vai mostrar que enquanto ela ora, vai recebendo essa repreensão. Calma, eu estou concentrado na minha oração. Eu estou a buscar o meu Deus. Eu estou a falar com o meu Deus, porque isso aqui está a doer. E tudo isso, palavras já não saem. E aparece alguém que te ridiculariza. Uns congregam. Algumas vezes vão a 12 dias. Algumas vezes estás a 12 dias sem comer nada, sem beber. Você está a buscar Deus. Depois vem alguém dizer, só Jesus. Mas eu congregar aqui dia 31 de dezembro. Mas time agora tem uma coisa. Só isso eu sou uma querida. Até nem viajou. Só isso. Mas eu estou falando com alguém
que sabe que eu preciso de Deus. Eu sei, meu marido me dá dupla porção, mas meu marido não é tudo que eu preciso. Ele não consegue me dar tudo que eu preciso. Pode até conseguir me construir, pode conseguir me comprar carro, mas há esta dor que eu tenho. Fui criado com possibilidade, com capacidade de gerar. Se eu não estou a gerar, eu vou ter com aquele que me criou. Eu vou conversar com ele e macamune nisso. Por que permitiste isso? Eu sei que o Senhor está agindo na sua soberania. Então, a Ana vai explicar ao sacerdote: eu não sou uma mulher, a minha versão diz, não sou uma mulher vadia. Não, o meu estado não é por eu ser isso que está pensando a meu respeito. É porque eu sou uma mulher sofrida, eu sou uma pessoa que tem dor. Eu estou a ver conversar com meu Deus por causa disso. Então ele depois vai dizer: ok, agora percebi, deixa-me sair do teu caminho. Aquilo que você está a orar, que o Senhor te concede os desejos do teu coração. Que o Senhor te concede os desejos do teu coração. Tudo que Eli precisava fazer era liberar a palavra. Era falar a palavra, que o Senhor te concede os desejos do teu coração. A Bíblia vai mostrar que o marido conhece a sua mulher. Eu disse: o marido faz o quê? E aí Ana concebe. E aí, onde ela vai dizer: mas antes, a oração de Ana foi a seguinte: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou lhe devolver assim, e ele vai viver para o Senhor, servindo ao Senhor todos os dias da sua vida. Mas diz que nenhuma lâmina vai passar sobre a sua barba, nem sobre os seus cabelos. O que nos remete à ideia de que Samuel era nazireu. Nazireu quer dizer o quê? Quer dizer alguém que é separado para Deus. E no caso de Samuel, antes mesmo dele nascer, houve um pacto que a mãe fez com Deus e disse: o Senhor, eu sei que a palavra está escassa. Eu sei que há corrupção no templo. Eu sei que o Senhor precisa de alguém para falar. Ora bem, para a única via de o Senhor levantar alguém, levantar um profeta neste mundo, é por via do útero de uma mulher. Então eu vou disponibilizar o meu ventre para o Senhor, e o Senhor vai fazer com que um profeta nasça. Então, enquanto Ana sorava por um filho, os céus soravam por um profeta. Então, quando se está nesse nível, há o sonho de alguém, que é a fé de alguém, e a disposição de Deus, o plano de Deus. Porque Deus quer levantar alguém que lhe vai representar com fidelidade. Deus precisa de alguém que vai ser a boca de Deus, para que a palavra possa ser devolvida. Deus precisa de alguém que seja disponível. E Ana diz: eu estou disponível, Deus, usa meu útero para trazer esse profeta. Então, enquanto vocês outros não percebem e pensam que Ana é uma bêbada, ela sora por um filho, mas o céu sora por um profeta. E nós sabemos, em Apocalipse 19, versículo número 10, a Bíblia vai dizer que, na verdade, o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Então, o espírito de profecia é o falar da palavra de Deus. Vocês estão aqui ainda? Então, Deus precisa levantar alguém que vai falar a palavra. E Samuel nasce da intercessão da mãe e do propósito de Deus. Porque Deus precisa de alguém que vai renovar, que vai restaurar, que vai devolver a palavra no altar. Então, o que nós temos é que a Bíblia diz que ela concebe e dá a luz a Samuel. A Bíblia diz: depois dele desmamar, ele é levado ao templo. E a Bíblia vai mostrar que ele não vai lá, demais vai dizer: marido e mulher levam a criança. Marido e? Então Ana chega ali e diz: Senhor, eu sou aquela mulher que veio chorar diante da tua presença. Eu chorei e pedi um filho, disse que ele devolver. Hoje está aqui o menino, eu venho lhe trazer a ti. E isto agrada a Deus, porque os céus geraram um profeta. Ana gerou um filho. E esses dois coincidem. Esses dois fazem o quê? Coincidem. Ana gera filho, mas os céus geram profeta. Samuel, na verdade, não é, entendendo a história como ela é, não é apenas um menino, não. É a boca de Deus que nasceu por via desta mulher. Então ele é levado lá para servir juntamente com ele. Menino, eu disse o quê? Menino, ainda era criança, Nessa época a palavra diz, a palavra do Senhor é escassa. Por quê?
Ofni e Finéas, um exemplo, estavam a poluir o templo. Não, quando há poluição de templo, não se fala. Quando há poluição de templo, há escassez da mensagem. Quando há poluição de templo, há falta do agir. Quando há poluição de templo, nós limitamos o agir de Deus. Estou a falar com alguém esta manhã? Sim, eu sei. Nós estamos a orar, temos petições, temos choros, temos coisas que nós gostaríamos que Deus estivesse a fazer. Mas se calhar o primeiro passo é fazer uma verificação. Check up! Será que em nenhum momento eu estou a poluir o templo do Senhor? Será que em algum momento eu não estou a bloquear a Deus de assim, fazer um check-up? Não há nem ouvir. Eu sei. Mas será que em nenhum momento aqui não terei dado um passo em falso? E Deus precisa falar. Deus precisa falar. Deus precisa falar na minha casa. Deus precisa falar. Precisa falar no meu lar. Deus precisa falar. Ele precisa tomar a soberania, o lugar dele. Ele precisa que alguém diz, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Fala, Senhor, que a tua serva escuta. Fala, Senhor, eu não conheço bem a voz de Deus. Eu tipo Samuel, ainda sou menino, não conheço a tua voz. A única voz que se parece com a voz do Senhor é a voz do mestre. De tal forma que quando Deus começa a chamar, ele pensa que ele chama ele. Então, quando ele ouve Samuel vai, Senhor, me chamou, estou aqui. Vovó Eli, que a Bíblia diz que os seus olhos já estavam cansados. Não chamei. Volta e deita-te. Mas Samuel volta, vai se deitar no templo. Não lá fora do templo. Samuel volta, vai se deitar onde? Quer dizer, ele vive no templo do Senhor. Deus chama a segunda vez. Corre de novo, vai ter com ele. Porque para ele, a única voz que ele conhece lá no templo é a voz do seu mestre. Vai ter com o mestre. Mestre, me chamou. Não chamei. Volta e vai deitar-se. A Bíblia vai dizer, Deus volta a te chamar pela terceira vez. É a terceira vez a ser chamado. Gabuia, essa voz a ser chamada pelo seu próprio nome. Deus vai te chamar pelo seu próprio nome. Deus vai te chamar pelo seu próprio nome. Eu disse, Deus vai te chamar pelo seu próprio nome. Para que não haja dúvidas de que Ele te conhece. Para que não haja dúvidas de que Ele sabe o que está a fazer. Te chama pela terceira vez, Ele vai ter. A Bíblia vai dizer que só aí Ele percebe que o Senhor está chamando este menino. E a única voz que ele vai usar é minha voz, porque eu estou a instruir. Aquilo que eu ensino, aquilo que eu lhe digo, ele está a ouvir Deus por meio de mim. Então a voz que ele vai ouvir vai ser minha voz, porque ele não conhece Deus, ele não consegue ouvir por si só. Então ele volta, você não volta, vai dormir. Mas desta vez faça diferente. Não só durma. Quando ouvires ele te chamar, diga, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Menino. Eu conheço alguém na Bíblia, Jeremias, que diz, Senhor, eu sou menino, diz, não digas isso. Antes de eu te formar na madre da sua mãe, eu te conheci. Então a tua idade não é desculpa. Paulo escreve a Timóteo, diz, não permita que a sua mocidade seja motivo de desprezo. Não. E não despreze os dons espirituais que foram dados a ti por meio da imposição de mãos. Então a idade não é desculpa para Deus. Porque antes de eu te formar, Samuel, eu te conheci e eu fiz um pacto com a tua mãe. Tua mãe precisava de um bebê, eu precisava de um profeta. Então não é tua idade que é empecilho, não é tua idade que é impedimento. Eu sou mamaculo. Não! Deus fala mesmo por meio de crianças. Então o menino volta ao templo, ele ouve novamente a voz do Senhor falar. Ele ouve o Senhor a lhe chamar e diz, fala, Senhor, que teu servo te escuta. Quantos de nós, Deus já nos chamou pelo nosso próprio nome? Quantos de nós ouvimos Deus a nos chamar pelo seu próprio nome? Às vezes, Regina, é você? De repente ouviu uma coisa a falar comigo. Quantas vezes nós próprios, nós ouvimos o Espírito de Deus falar conosco, quando se dependeu de uma certa situação. De repente alguma coisa me disse para eu não fazer. Quantas vezes nós chamamos Deus de alguma coisa? Quantas vezes nós dissemos, nós ouvimos essa tal voz, ou de repente um pensamento, ou de repente eu pensei assim, mas de repente, quantas vezes? Quantas vezes Deus nos chamou a atenção para sairmos de um certo tipo de poluição, para que Ele continue a falar, e nós mesmos endurecemos nossos corações. Mas em Hebreus, a Bíblia vai dizer, quando o Espírito Santo de Deus falar, não endureça o seu coração. 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 Deus devolve a palavra. Devolve a palavra. Senhor, devolve a palavra. Devolve a palavra. Devolve a palavra. E nós sabemos. Eles estavam pulando o templo. Estamos no Antigo Testamento.
Nós vemos lá que os filhos de Eli estavam profanando o templo do Senhor. Mas hoje, alguém pode dizer, mas isso é uma coisa antiga. Ora, em 1 Coríntios, nós vemos lá no capítulo número 6, a Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus. Quer dizer o quê? É um lugar onde Deus vive, onde Deus deve ser prestado culto. Vossos corpos são templo do Espírito Santo de Deus. E aquele que poluir o templo, Deus o destruirá. Eu vi hoje com uma palavra meio de chamada a atenção, com uma espécie de chamboco, não só para vocês, para mim também. Se nós continuamos a poluir o templo, Itapiwa. O amém não vai sair, eu sei. Se continuamos a poluir o templo, Itapiwa. Vamos bater, demônios. Vamos fazer tudo. Vai nos acompanhar a bater. Vamos a Cuba. Porque tens o que eles gostam no teu interior. Nós vamos bater, vamos nos acompanhar. Fogo e tudo isso. Vai animar. E Billy, transpirei e tudo isso. Depois você vai levar por nada. Por quê? Porque a comida deles está no seu interior. Olha para quem o Senhor diz, tira a comida deles, tira a comida deles. Tira a comida deles. Não é para ele babar, nem é para sorrir agora. Olha para você, tira a comida deles. Tira. Não, essa pessoa até estava dormindo. Sabe quando essa pessoa tira lá? Tira a comida deles. Tira a comida deles. Tira 2, 3 pessoas. Fala, tira a comida deles. Tira a comida deles. Tira a comida deles. Tira. Podemos orar hoje? Amém. Podemos orar hoje? Amém. Não, podemos orar hoje com seriedade? Amém. Senhor, devolva a palavra. Mas antes, tira a comida deles. Tira a comida deles. Tira a comida deles. Tira a comida deles. E a palavra vai voltar. Tira a comida deles. Tira a comida deles. Não te esqueça disso. Tira a comida deles. 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 Tira. Alguém está preparado para tirar a comida de Satanás ali? Vamos preparados para tirar a comida de Satanás ali? Tira a comida deles. Enquanto levantas, tira a comida deles. Tira a comida deles. Tira a comida deles. Tira.